Olá, pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Sou o professor Anselmo, vamos começar hoje com uma aula de número 41. Essa aula é uma aula muito bacana porque a gente vai fazer exercícios envolvendo a parte de isomeria óptica. Então, a gente vai ter uma aula bacana, hoje é só resolução de exercícios. Antes da gente fazer o exercício, vamos lembrar o que é a parte de isomeria. Então, isomeria é aquele fenômeno que você observa quando os dois ou mais compostos apresentarem a mesma fórmula molecular, sendo compostos diferentes. Então, são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Isso é isomeria. Então, você pode ter alguns compostos diferentes, mas que apresentam em comum a mesma fórmula molecular. Nós temos três tipos de isomerias: isomeria plana, isomeria geométrica e a isomeria óptica. A isomeria plana, também chamada de isomeria constitucional, ela é formada por 5 tipos diferentes de isomerias: a isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação e tautomeria. Isomeria de compensação é um tipo específico de isomeria de posição que a gente atribui apenas para os compostos que apresentam posições diferentes para heteroátomo. Tautomeria é um tipo de isomeria de função, onde existe a possibilidade de uma função ser convertida em outra pela movimentação da nuvem eletrônica da dupla ligação da cadeia. Essas 5 isomerias planas, também chamadas isomerias constitucionais, estão numa aula, já está gravada, está à disposição de você lá no AVA. Vale a pena você assistir, porque essa aula cai muito na SpaceX, cai muito no Enem, cai muito na prova do UNB, no PAS 3. Depois da isomeria plana, a gente viu a isomeria espacial. A isomeria espacial, ela era dividida em isomeria geométrica e a isomeria óptica. A isomeria geométrica é aquela isomeria cis-trans, que é quando você tinha um composto de cadeia aberta, que tinha que ter pelo menos uma dupla entre carbonos, e cada carbono da dupla tinha que estar preso a ligantes diferentes. A isomeria geométrica é a cis-trans, né? Porque você tinha aquelas configurações cis e trans entre os dois compostos. A isomeria óptica, ela está associada à capacidade que um composto apresenta de desviar o plano da luz polarizada. Esse desvio da luz polarizada, na sua trajetória, pode ocorrer para a direita ou para a esquerda. Se, por acaso, tiver desvio do plano da luz polarizada para a direita, nós estaremos com um isômero chamado de destrógeno. Se o plano da luz polarizada for desviado para a esquerda, esse isômero é o levógeno. O destrógeno e o levógeno, quando eles são isômeros do mesmo composto, né, eles são enantiômeros. Enantiômeros são aqueles compostos cujas imagens são especulares. Se você pegar um composto opticamente ativo, colocar na frente do espelho e ele não projetar o outro, que também é opticamente ativo, esses dois são classificados como destrógenos. A isomeria espacial, que é dividida em geométrica e óptica, a isomeria espacial também é chamada de estereoisomeria. Então, cis e trans são dois estereoisômeros. Destrógeno e levógeno também são dois estereoisômeros. Tranquilo? Na aula de hoje, a gente vai ver só isomeria óptica. Aí vamos lembrar, quando é que um composto é opticamente ativo? Toda vez que ele apresentar pelo menos um carbono assimétrico. O que é o carbono assimétrico? É aquele carbono que aparece preso a 4 outros ligantes diferentes. Então, todo carbono que tiver com 4 ligantes diferentes, ele é um carbono assimétrico. Se esse carbono assimétrico existir na molécula, a molécula é opticamente ativa. Para que o carbono seja assimétrico, os 4 ligantes obrigatoriamente devem ser diferentes. Tranquilo? Aí esse carbono é chamado de carbono assimétrico, a molécula vai apresentar quiralidade, que é aquela capacidade que o seu isômero de estrógeno tem de projetar o levógeno. Alguns vestibulares chamam o carbono assimétrico de carbono quiral. Na verdade, quem é quiral é a molécula. Mas se algum vestibular perguntar para você quantos carbonos quirais tem, na verdade ele quer saber quantos carbonos assimétricos a molécula tem. Aqui a gente vai ver, inclusive, exercício da UNB, tranquilo? Olha a primeira questão. De interesse muito recente para a indústria farmacêutica é a produção e a venda de drogas quirais, isto é, drogas que contêm um único enantiômero e não um racemato, que é a mistura racêmica. Com relação aos compostos acima, o número de carbonos quirais do ibuprofeno, da penicilina e da metildopa é, respectivamente, vamos ver, Tom, ele quer saber o número de carbonos quirais, é aquilo que eu te falei. Para ele, o que é um carbono quiral? É um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Aquele carbono que aparece preso a 4 ligantes diferentes. Vamos olhar aqui, ó, o ibuprofeno. Se você olhar o ibuprofeno, repara que aqui tem uma cadeia aromática. Na cadeia aromática, nenhum carbono da cadeia aromática será um carbono assimétrico, porque não vai estar com 4 ligantes diferentes. Aí, se eu sair da cadeia aqui, ó, CH2 nunca é assimétrico, porque está com 2 hidrogênios que são iguais. Esse carbono aqui, ó,
ele aparece preso ao CH3, que é igual ao CH3. Como o CH3 é igual a CH3, esse carbono aqui não é assimétrico. Carbonos que estão presos a 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios, nunca serão assimétricos. E esse carbono aqui, ó, como ele está ligado a 2 CH3, ele não é assimétrico. Vamos olhar para o outro lado aqui, ó, à direita da cadeia aromática. Se você chegar nesse carbono aqui, ó, repara que esse carbono aqui está preso ao CH3, ao hidrogênio, tudo isso aqui, ó, à direita, C dupla O, OH, é o ligante, ó. Isso aqui tudo é ligante, você tem que olhar daqui para lá tudo que tem. Então, C dupla O, OH. Essa carboxila é diferente do CH3, que é diferente do hidrogênio, que é diferente de tudo isso aqui, ó. Isso aqui tudo é considerado o ligante desse carbono. Você nunca olha o primeiro átomo imediatamente ligado ao carbono que te interessa, não. Você tem que olhar a cadeia toda. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é um ligante só. Aí em cima tem o CH3, tem o hidrogênio e tem essa carboxila. Ou seja, esse carbono aqui, ó, é um carbono assimétrico. Isso quer dizer que esse ibuprofeno, ele já é opticamente ativo. Se você incidir a luz polarizada sobre ele, ele vai dizer o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda, caso ele esteja na sua configuração destrógena ou levógena. Então, eu já descobri, o ibuprofeno tem um carbono só assimétrico. Qual é o carbono assimétrico? Esse aqui, ó, só tem um. Agora, vamos olhar aqui, ó, a penicilina. Penicilina, CH3 nunca é assimétrico, CH3 e CH2 nunca são assimétricos, porque estão com carbonos com hidrogênios iguais. Esse carbono aqui, ó, se você pegar esse carbono, quais são os ligantes dele? CH3 e CH3. Então, esses dois já são iguais, ó, CH3 e CH3. Então, esse carbono aqui não é assimétrico. Vamos tentar esse carbono aqui do lado, ó. Esse carbono aqui está com NH2, ele está com hidrogênio, ele está com essa carboxila aqui, ó, CO2H, é o C dupla O, OH. Então, esse carbono aqui tem a carboxila, tem o NH2, tem o hidrogênio e tem isso aqui tudo, ó. Então, isso quer dizer que esse carbono aqui, ó, ele é um carbono assimétrico. Ele está com 4 ligantes diferentes. Então, tanto o ibuprofeno quanto a penicilina têm um carbono assimétrico. Vamos olhar a metildopa. Na cadeia aromática, você nunca tem carbono assimétrico, porque na cadeia aromática você não tem nenhum carbono preso a 4 ligantes, né? 4 ligantes diferentes. Aqui, ó, CH2, também não, porque H2 são 2 hidrogênios, são iguais entre eles. Esse carbono aqui, por sua vez, está ligado a um CH3, está ligado ao CO2H, está ligado ao NH2 e está ligado a isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é um ligante só. Então, esse carbono é um carbono assimétrico, ou seja, tanto no metildopa, ibuprofeno e penicilina, eu vi apenas um carbono assimétrico. Carbono insaturado, carbono que faz dupla ligação com oxigênio, também não pode ser considerado carbono assimétrico, porque se ele faz uma dupla ligação com oxigênio, ele já não tem 4 ligantes mais. Então, esse carbono aqui, ó, é um carbono assimétrico, esse aqui é um carbono assimétrico, esse aqui é um carbono assimétrico. Ou seja, eu encontrei apenas um carbono assimétrico em cada um desses 3 compostos. Então, a resposta certa seria a letra A. Se cada um desses 3 compostos tem um carbono assimétrico, quer dizer que cada um desses 3 compostos, né, todos esses compostos, eles são opticamente ativos. Isso quer dizer que eles conseguem dizer o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Muito bem, achamos só um. Segunda questão, examine a estrutura do glutamato monossódico, composto utilizado para realçar o sabor de alimentos. O número de átomos de carbono quiral presentes na estrutura do glutamato monossódico é... Então, repara que ele chama de novo carbono assimétrico de carbono quiral, bacana. Não é quimicamente muito correto, mas eles fazem isso aí no vestibular, é o carbono assimétrico que ele quer. Vamos lá. Carbono que faz dupla ligação com oxigênio, ó, carbono de carbonila não é assimétrico. Por quê? Porque só tem 1, 2, 3 ligantes, então esse carbono aqui não é assimétrico. Esse carbono aqui, turma, ó, isso aqui é uma representação na forma de traço, representação de Fischer. Esse carbono aqui, ele está com 2 hidrogênios. Se esse carbono aqui tem 2 hidrogênios, ele não é assimétrico. Mesma coisa esse carbono aqui, ó, também tem 2 hidrogênios, também não é carbono assimétrico. Já esse carbono aqui, ó, quais são os 3 ligantes dele? Esse carbono aqui está preso ao NH2, está preso a essa parte todinha aqui, ó, está preso ao C dupla O, O menos e o Na, e esse carbono aqui está preso ao hidrogênio, porque como ele tem que fazer 4 ligações, a 4ª ligação é com hidrogênio. Isso quer dizer que esse carbono aqui aparece preso a 4 ligantes diferentes. Se ele tem 4 ligantes diferentes, quer dizer que esse carbono aqui é assimétrico. É o único carbono assimétrico que essa molécula tem. É esse carbono aqui que está ligado ao grupo amino, tá vendo aqui, ó? Então, esse carbono aqui tem 4 ligantes diferentes. Quais são os 4 ligantes dele? O NH2, o hidrogênio para cima, isso aqui tudo
E aqui, ó, à esquerda dele, você tem que olhar essa cadeia toda, ó. Tudo isso aqui é um ligante. Então, quer dizer que esse carbono aqui está com 4 ligantes diferentes. Logo, esse meu composto tem apenas um único carbono assimétrico. Mesmo ele tendo apenas um único carbono assimétrico, esse composto é opticamente ativo. Ele tem isomeria espacial, tem estereoisomeria. Ele é um isômero óptico que pode existir na natureza na forma de destrógeno e de levógeno. Terceira questão, drogas à base de anfetamina vêm sendo muito utilizadas para obtenção da sensação de euforia. Na verdade, ele é um medicamento indicado para depressão ou para emagrecimento, inibe a sensação de fome. Sob orientação médica, abaixo está representada a molécula da anfetamina. Então, a anfetamina é uma cadeia aromática que pertence à função amina. Olha o NH2 aqui, ó. Esse NH2 caracteriza a função amina, ela é uma amina aromática, tem uma cadeia aromática na cadeia. Aí, um composto, né? Aí coloca assim pra gente, ó, com relação à estrutura acima, é correto afirmar que essa molécula, bom, vamos analisar o que ele está falando. Apresenta isomeria geométrica, ó. Quando é que o composto tem isomeria geométrica? Se ele tiver cadeia aberta, ele tem que ter pelo menos uma dupla, e cada carbono da dupla tem que estar preso a ligantes diferentes. Repara que na cadeia aromática você nunca tem isomeria geométrica. Na cadeia aromática você não tem isomeria geométrica e não tem isomeria óptica. Mas na parte aberta, a cadeia é saturada. Se a cadeia é saturada, quer dizer que esse composto não pode ter isomeria geométrica. Caso a cadeia fosse uma cadeia fechada, qual é a condição para um composto de cadeia fechada para isomeria geométrica? Ele tem que ter pelo menos 2 carbonos do ciclo presos a 2 ligantes diferentes. Uma cadeia aromática, cada carbono do ciclo está com um ligante só. Então, a cadeia aromática nunca vai ter pelo menos 2 carbonos do ciclo presos a 2 ligantes diferentes. Então, a cadeia aromática nunca vai ser uma cadeia que vai te dar isomeria geométrica. Então, ele coloca a letra A, apresenta isomeria geométrica, não apresenta isomeria geométrica. Letra B, apresenta um total de 18 átomos. Vamos contar quantos átomos tem nessa cadeia. Aqui eu vou contar só os carbonos primeiro, ó. 1, 2, 3, mais 6 do anel, 8. No anel, você tem um hidrogênio aqui, ó, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui você tem, ó, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, mais o nitrogênio. Então, essa cadeia tem 21 átomos no total, entre carbono, hidrogênio e nitrogênio. Ele fala que são 18 átomos, não são 18 átomos, são 21 átomos. Lembra que no anel aromático, como você tem aquela bola indica para você que você tem 3 ligações π que se espalharam e passaram a pertencer simultaneamente a todos os átomos de carbono, fazendo com que todas as ligações do anel aromático sejam exatamente iguais. Tudo bem? Bom, aí ele coloca assim para a gente, apresenta um total de 18 átomos. Não, ele não tem 18 átomos. Letra C, ele fala, apresenta um grupo amida. Se você analisar, aqui você não tem o grupo amida. Aqui você tem um NH2. Esse NH2 caracteriza a função amina. E a letra D, não apresenta carbono quiral. Bom, primeiro, o que é um carbono quiral? É aquele carbono assimétrico, né? Então, é um carbono assimétrico. Vamos olhar. O carbono assimétrico é aquele carbono que aparece preso a 4 ligantes diferentes. Vamos olhar esse carbono aqui, ó. Repara que esse carbono aqui está ligado ao NH2, está ligado ao CH3, está ligado ao hidrogênio e está ligado a isso aqui tudinho, ó. Tudo isso aqui que você está vendo, ó, é um ligante. Então, esse carbono aqui que está ligado ao grupo amina, esse carbono é assimétrico. Se esse carbono aqui é assimétrico, quer dizer que esse composto é opticamente ativo, sim. Aí ele coloca na letra D, não apresenta carbono quiral. Apresenta, esse carbono aqui, ó, é um carbono quiral. Se esse aqui é um carbono quiral, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse é o composto apresenta isomeria óptica, é um composto opticamente ativo. Aí, olha só a letra E, apresenta isomeria óptica, apresenta. Ele apresenta isomeria óptica exatamente por causa desse carbono que está ligado ao NH2. Então, a alternativa correta, letra E. Tranquilo? Pessoal, é bacana você lembrar que nesse momento, exatamente nesse momento, nós estamos te acompanhando no chat. Então, se você tiver alguma dúvida, bota lá no chat para a gente poder esclarecer alguma dúvida que você tenha sobre qualquer tipo de isomeria. De repente, está com dúvida em isomeria plana, isomeria geométrica, não entendeu alguma coisa na introdução hoje, coloca lá que eu vou tirar a sua dúvida. Beleza? Bora para a questão 4. Para que a estrutura abaixo indique um composto que tenha atividade óptica, devemos substituir os grupos R e R' por quem? Então, olha só, para que essa estrutura que você está vendo aí, ó, apresente atividade óptica, para esse composto ser opticamente ativo, o R e o R' deverão ser quem? Bom, vamos pensar.
Para esse composto aqui ser opticamente ativo, você concorda comigo que você tem que ter um carbono assimétrico. Para ele ser opticamente ativo, esse carbono aqui, ó, tem que estar preso a 4 ligantes diferentes. Então, esse carbono aqui tem que estar, ó, esse duplo OH é diferente do CH3. Esse R e esse R' devem ser diferentes entre eles e devem ser diferentes desses dois. Vamos ver as opções dele aqui, ó. Letra A, metil. Se você colocar metil aqui ou aqui, o que vai acontecer? Se eu colocar o metil no lugar do R ou no lugar do R', esse radical metil vai ficar parecido com CH3. Se ele ficar parecido com CH3, o carbono já não é assimétrico. Então, esse carbono aqui já está preso ao CH3, que seria o metil. Então, R e R' não podem ser radicais metil. Então, não pode ser letra A. Letra B, etil e propil. Vamos lembrar, o que é o etil? Etil é um radical que tem 2 carbonos. Propil é um radical que tem 3 carbonos. Se, de repente, eu colocar aqui, ó, o radical etil, e aqui eu colocar o radical propil, o que eu vou observar? Que o CH3 é diferente do radical etil, é diferente do radical propil, que é diferente da carbonila aqui, ó. Aí, então, se eu colocar etil e propil nessa cadeia, esse carbono aqui se torna carbono assimétrico, sim, porque ele vai estar ligado ao metil à esquerda, etil, propil e a carbonila, então pode ser corretamente a alternativa B. Repara que não pode ser letra C, porque ele menciona metil. Na letra D, pior ainda, que ele vai colocar metil e metil. Se você colocar 2 radicais metil, você passa a ficar com 3 radicais metil. Se você colocar 3 radicais metil, consequentemente, você não tem assimetria de jeito nenhum. Letra E, metil e hidrogênio. Poderia ser hidrogênio. Você poderia colocar hidrogênio no lugar do E, mas não poderia ser o radical metil. Então, a única opção que eu teria para esse composto ser opticamente ativo é você colocar no lugar de R e de R' outros radicais, outros grupos que sejam diferentes do que você já tem na cadeia. Então, etil e propil seriam os mais adequados. Muito bem. Agora, olha a questão do Enem, então. O Enem, ele tem uma afinidade muito grande por isomeria plana e isomeria geométrica. Tradicionalmente, na prova do Enem, isomeria plana e isomeria geométrica são muito mais abordados do que isomeria óptica. Só que de um tempo para cá, o Enem já saturou de isomeria geométrica. Então, ele está começando agora a pegar um pouquinho, assim, ele vai beliscando um pouquinho a isomeria óptica, que é uma isomeria tranquila, é fácil de você entender. Olha a questão 5. A figura representa a estrutura química do principal antiviral usado na pandemia da gripe antiviral, usada na pandemia da gripe do H1N1, que se iniciou em 2009. Qual é o número de enantiômeros possíveis para esse antiviral? O que é o número de enantiômeros? É o número de isômeros opticamente ativos que esse composto aí pode dar. Então, como é que eu sei quantos enantiômeros são? Quando a gente perguntar qual o número de enantiômeros, ele está te perguntando qual é o número de isômeros opticamente ativos que esse composto te dá. Como é que a gente faz para descobrir, então, o número de isômeros opticamente ativos? A gente vai ter que usar uma fórmula. Que formulazinha aqui que é N é igual a 2 elevado ao número de carbonos assimétricos. Aí ele está querendo saber qual vai ser o número de isômeros que esse composto vai te dar. Vamos ver quantos carbonos são carbonos assimétricos. Você concorda que CH3 aqui na ponta, CH2 não são carbonos assimétricos. CH2, CH3 não são carbonos assimétricos. Esse carbono aqui, ó, também não é assimétrico. Por que não? Porque o que está aqui à esquerda é igual a essa parte da cadeia da direita. Então, esse carbono aqui também não é assimétrico. Carbono ligado dupla O, carbono com 2 hidrogênios, não são carbonos assimétricos. E ele até facilitou para a gente. Repara que você tem, ó, na cadeia, você tem 3 carbonos assimétricos. Aí, quais são os 3 carbonos assimétricos? Esses aqui, ó. Então, esse carbono aqui é assimétrico, esse carbono aqui é assimétrico, esse carbono aqui é assimétrico. Então, nós temos no composto 3 carbonos assimétricos. Para nossa alegria, são justamente os 3 carbonos que ele marcou aqui, ó. O carbono número 3, o carbono número 4 e o carbono número 5. Esses 3 carbonos aqui são assimétricos. Se nós temos 3 carbonos assimétricos, então esse número de carbonos assimétricos aqui, ó, é igual a 3. Então, nós temos 3 carbonos assimétricos. 2 elevado ao cubo vai dar quanto? Vai dar 8. Opa, coloquei aqui, ó, carbono igual a 2, não, carbono igual a 3. Então, nós temos 3 carbonos assimétricos aqui, ó. 2 elevado ao cubo vai dar 8. Então, nós temos 8 carbonos assimétricos. Então, ou melhor, nós temos 3 carbonos assimétricos. Aí, qual vai ser o número de isômeros opticamente ativos? 2 elevado ao número de carbonos assimétricos, né? Então, a molécula tem 3 carbonos assimétricos. Carbonos 3, o carbono 4 e o carbono 5. Então, nós temos 3 carbonos assimétricos. 2 elevado ao cubo vai dar 8. Então, esse composto vai te dar 8 isômeros opticamente ativos. Você olha na molécula e vê, ó,
O número de carbonos assimétricos que você tem é exatamente o número de carbonos assimétricos. É isso aqui, ó. 2 elevado ao cubo. Esquece aqui, ó. Não é 2, não, são 3. Aí 2 ao cubo, 8. Então, nós temos 8 isômeros opticamente ativos. Lembra, turma, que para você achar o número de isômeros opticamente ativos, você tem que pegar 2 e elevar o número de carbonos assimétricos que você tiver na molécula. Do número total que você achar, no caso, nós achamos 8. Daqueles 8, a metade sempre é de destrógeno, a outra metade sempre é de levógeno, tá? Então, são 8 isômeros, desses 8 isômeros, 4 são destrógenos, 4 são levógenos. E se você achasse 32 isômeros opticamente ativos, 16 seriam destrógenos, 16 seriam levógenos, tá bom? Sempre assim, a metade destrógeno, metade levógeno. Questão 6, vamos lá de novo. A doença genética fenilcetonúria é caracterizada pela deficiência em converter o aminoácido fenilalanina em tirosina. Abaixo, para a estrutura das duas, ó, a fenilalanina e a tirosina. A respeito dessas moléculas, é correto afirmar que... O que a gente pode falar dessas duas moléculas? Letra A, ambas possuem carbono quiral, mas somente a TIR possui grupo funcional álcool. Vamos devagar. Será que elas têm carbono assimétrico? Vamos ver aqui. Esse carbono aqui não é assimétrico. Esse aqui é, né? Esse carbono aqui é assimétrico, ele está com 4 ligantes diferentes. Lembra que na ponta de cada aresta sempre tem carbono e hidrogênio. Então, aqui você tem o hidrogênio, ó. Então, hidrogênio e NH2. Esse carbono aqui é assimétrico. Esse composto aqui, esse carbono aqui que está ligado ao NH2, ó, também é assimétrico. Então, realmente, esse composto da esquerda e esse composto da direita, realmente, os dois compostos têm carbonos assimétricos. Mas olha só o resto da afirmativa dele. Letra A. Ambas possuem carbono quiral, mas somente a TIR possui o grupo funcional álcool. A fenilalanina tem quais grupos funcionais? Ó, amina e aqui ácido carboxílico. Aqui, amina, ácido carboxílico e a hidroxila ligada ao anel não é álcool, isso é fenol. Então tá errado. Letra B. A hidroxilação da fenilalanina ocorre na posição meta. Se você pegar a fenilalanina e fizer a hidroxilação, você vai colocar hidroxila no anel. Quando você colocar hidroxila no anel, repara que a hidroxila entrou aqui, ó, nesse carbono. Qual é o nome dessa posição em relação a quem já estava na cadeia? Quem já estava na cadeia é esse grupo todo. Como esse grupo todo está aqui, ó, então quer dizer que aqui é orto, orto, meta, meta, para. Então quer dizer que a hidroxila aqui entrou na posição para. Então está errado. Letra C. A TIR forma maior número de ligações de hidrogênio intermolecular do que a Fe. Quem é que faz mais ligações de hidrogênios? Quem tiver mais hidrogênios ligado a mais flúor, mais oxigênio, mais nitrogênios. Se você analisar aqui, ó, aqui nós temos 1, 2, 3. Nós temos 3 hidrogênios que podem fazer ligações de hidrogênio. Aqui nós teríamos, ó, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, como você tem 4 hidrogênios podendo fazer ligações de hidrogênio, aqui eu só tenho 3, quer dizer que a tirosina realmente faz mais interações intermoleculares por ligações de hidrogênio. A alternativa correta, realmente, é a letra C. Agora, a letra D. A TIR possui 4 isômeros ópticos e a fenilalanina apresenta isomeria geométrica. Nenhum deles tem isomeria geométrica, porque para ter isomeria geométrica na cadeia aromática não vai existir. Na cadeia aberta não tem nenhuma dupla para ter configuração cis e trans. Agora, ele fala assim, ó, a TIR possui 4 isômeros ópticos. Se por acaso ela só tem um carbono assimétrico, 2 elevado a 1 vai dar 2. Então, quer dizer que ela tem 2 isômeros ópticos, um destrógeno e um levógeno. Letra E. Ambas possuem 7 carbonos com geometria linear. Nenhum carbono é linear. O carbono, para ser linear, teria que fazer 2 duplas ou uma tripla, que não é o caso de nenhum dos dois compostos. Então, a alternativa só pode ser a letra C. Agora, a questão do NB que eu te falei, ó. Então, olha só essa sequência de 4 compostos. O NB te deu esses 4 compostos. Vamos olhar o composto 1. Você concorda que aqui, ó, tem um carbono assimétrico. Esse carbono aqui é assimétrico. O composto 1 só tem um carbono assimétrico. Anota aí no papel. Agora, o composto 2 também só tem um carbono assimétrico, que é esse aqui, ó. Esse é o único que está com 4 ligantes diferentes, porque você lembra que tem um hidrogênio aqui também, né? Então, o composto 1 tem um carbono assimétrico, o composto 2 tem um carbono assimétrico, o composto 3, ele tem 2 carbonos assimétricos, ó. Esse aqui é carbono assimétrico, esse aqui é carbono assimétrico. E o composto 4 só tem um carbono assimétrico. Então, ó, os compostos 1, 2 e 4 só tem um carbono assimétrico. O composto 3 tem 2 carbonos assimétricos. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses 4 compostos, eles são opticamente ativos. Se você incidir a luz polarizada sobre qualquer um deles,
todos esses 4 compostos são capazes de desviar o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda, dependendo se eles estão na configuração de estrógeno ou levógeno. Item 1. Há pelo menos 2 carbonos quirais, tanto na molécula 1 quanto na molécula 2. Não, só tem um carbono assimétrico no composto 1 e no composto 2. O 3 é que tem 2, então a alternativa 1 está errada no NB. 2. Há 4 isômeros opticamente ativos para a molécula 3. Vamos devagar. A molécula 3, ela tem 2 carbonos assimétricos. Como ela tem 2 carbonos assimétricos, 2 ao quadrado vai dar quanto? 4. Então, realmente, ele tem 4 isômeros opticamente ativos, porque ele tem 2 carbonos assimétricos. E os outros só tem um carbono assimétrico. 2 elevado a 1, 2. Ele só tem 2 isômeros ópticos. 3. Ao passar por uma solução que contenha pseudoefedrina, o plano da luz polarizada é capaz de desviar-se. No enunciado, a UNB me falava o nome de cada uma dessas 4 moléculas. Uma dessas 4 moléculas é a pseudoefedrina. Ela falava pseudoefedrina, noradrenalina, botava o nome das 4 substâncias. Então, a pseudoefedrina é uma dessas 4. Aí está dizendo para a gente, quando, ao passar por uma solução que contém a pseudoefedrina, o plano da luz polarizada é capaz de desviar? É capaz de desviar, porque qualquer uma das 4 é opticamente ativa. Misturando-se quaisquer quantidades de efedrina e pseudoefedrina que possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. Não. Os compostos que apresentam isomeria óptica não são quimicamente semelhantes. Então, a alternativa já está errada, né? Então, o gabarito ficaria errado, certo, certo, errado. Mas aí vamos continuar, porque a questão do NB é grande. Item 5. A molécula da atorvastatina apresenta 2 centros quirais e, portanto, isomeria óptica. Aonde estão os centros quirais? Aonde estão os carbonos quirais? Aqui, então, ó. Esse carbono aqui é assimétrico, esse carbono aqui é assimétrico. Os únicos carbonos da cadeia toda que estão presos a 4 ligandes diferentes são esses 2, ó. Então, olha só que legal. Esse carbono aqui está preso a hidroxila, está preso a hidrogênio, está preso esse aqui tudo e está preso esse aqui à direita. Então, como esse carbono é assimétrico, esse carbono aqui é assimétrico, então esse composto é opticamente ativo. Então, a UNB fez uma coisa certa, esse composto apresenta isomeria óptica. Na cadeia do anel aromático, você não tem isomeria óptica. Aqui em cima, por curiosidade, esse carbono aqui não é assimétrico, ó, porque ele está com CH3 no CH3, então não é carbono assimétrico. Entre os compostos cujas estruturas estão ilustradas acima, o timol é o único que tem carbono assimétrico e, portanto, apresenta atividade óptica. Olha só que legal, turma. Esse carbono aqui, ó, não é assimétrico, porque está preso a 2CH3. Esse carbono aqui não é assimétrico. O timol não tem carbono assimétrico. Ácido benzoico, esse carbono aqui não é assimétrico. Esse aqui não é assimétrico. No anel não tem carbono assimétrico. Nenhum desses 3 compostos apresenta carbono assimétrico. Então, ele fala assim, ó, entre os compostos cujas estruturas estão listadas acima, o timol é o único que tem carbono assimétrico e apresenta isomeria óptica. Não, nenhum deles tem carbono assimétrico, nenhum deles apresenta isomeria óptica. E o último item, o alqueno apresenta simultaneamente isomeria geométrica e isomeria óptica. Sua forma molecular esse item é um dos itens mais fáceis que o NB já fez na vida. Olha só por quê. O alqueno, mesma coisa que alceno. Você pode falar alcano, alceno e alcino, ou então alcano, alqueno e alquino. O alqueno apresenta simultaneamente isomeria geométrica e isomeria óptica. Sua forma molecular Aí está querendo saber qual desses compostos seria um alceno que teria isomeria geométrica e isomeria óptica ao mesmo tempo. É questão super simples, porque você não precisaria desenhar. A UNB só queria saber se você sabe identificar rápido o que é um alceno. Lembra que alceno tem a fórmula geral CnH2n? Para cada carbono tem o dobro de hidrogênios. Então, olha só a letra A. Ele coloca a fórmula C4H10. C4H10 não é alceno, C4H10 é alcano. O dobro de 4, 8, mais 2, 10. Letra B, o dobro de 5, 10, mais 2, 12. A letra B também é alcano, não é alceno. Letra C, C6H14, o dobro de 6, 12, mais 2, 14. Letra D, C7H14, aí o dobro de 7, 14. Ou seja, você não precisava fazer o desenho do composto. O único composto aqui que é um alceno é a letra D. A UNB não queria que você perdesse tempo tentando, vou tentar montar, blá, blá, blá. Não, ela só queria saber, será que o aluno sabe quem é o alceno e quem é o alcano batendo o olho? Só isso. Então, turma, isomeria óptica é muito tranquilo, é fácil você acertar nas questões, vale a pena demais você assistir todas as aulas de isomeria, porque isomeria é muito frequente em qualquer vestibular que você fizer, SPSEX, PAS 3, na prova do Enem, vale muito a pena você assistir as 3 aulas e a resolução de exercício deles também, tá bom? Tchau, galera, um abraço a vocês, até a próxima. Tchau, tchau.